E aí galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, gente, estamos juntos aqui, mais um vídeo no canal. Vídeo 1 do nosso curso de introdução à linguagem C++. Cara, no vídeo de hoje a gente vai ver uma parte bem teórica, mas que é necessário para quem quer programar utilizando o paradigma da orientação a objeto. Tentarei ser breve, né? Eu até vou sugerir que depois vocês procurem outras fontes para poder se aprofundar mais nisso, já que aqui no YouTube o tempo é curto para você explicar esses conceitos tão rapidamente, tá? Então me perdoem aí se eu passei muito rápido em cima de algum conceito, vocês vão ver o vídeo aí, certo? Mas assim, aqui a gente começa o nosso curso de C++. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário, ajuda a gente a ganhar engajamento aí no YouTube. Vamos lá, vamos começar o curso de introdução à linguagem C++. Beleza, gente? Sejam bem-vindos a mais uma série do canal aqui. Vamos gravando a aula 1 do nosso curso de introdução à linguagem C++, né? A gente já tem aqui no canal um curso de introdução à linguagem C e hoje a gente começa aí mais uma linguagem de programação, a linguagem C++. Essa que tem o paradigma da orientação a objeto dentro, intrínseco ao C++, né? E a gente vai precisar ter esses fundamentos antes que a gente escreva o nosso bom e velho Hello World na linguagem C++, tá? Então a gente vai começar assim, a gente vai começar com a linguagem de programação C++ e os conceitos da orientação ao objeto. Então, só a título histórico, né, para você saber, a linguagem C++ é uma linguagem de programação de propósito geral, certo? Então a linguagem você pode utilizar para vários fins. E ela foi criada por Bjarne Stroustrup, né? Esse cara aqui é o cara que criou o C lá no início da década de 1980, né? Ele criou ele como uma extensão da linguagem C, bem mais antiga, ali dos anos 60, né? Início dos anos 70, né? O C é mais ou menos dessa época aí. Então, a ideia original era adicionar recursos de programação orientada a objetos ao C, certo? Assim, dando origem a uma outra linguagem de programação, a qual o C é um subconjunto, né? Então, o C++ ele é mais do que o C. Ele tem o C dentro com a orientação ao objeto. Por que ele escolhe o C? O C ele é uma linguagem conhecidamente rápida, eficiente. Então, a ideia era você ter acesso a uma linguagem de programação com o paradigma da orientação a objetos, com o poder de manipulação de hardware e eficiência da linguagem C. Assim surge o C++. E como eu disse, a gente precisa ter a base de orientação a objetos para poder programar em C++. Claro, gente, aqui eu vou dar uma pincelada nisso, né? São conceitos que exigem muitas aulas aí, mas aí vocês podem depois se aprofundar, né, em outros materiais, tá? Hoje eu vou pincelar os conceitos básicos da orientação a objeto, né, o que é objeto, classe, método, herança, polimorfismo, isso aí eu vou passar rapidamente por cima disso aí, para que vocês entendam como é que esse paradigma funciona, né, se contrapõe a uma linguagem estruturada como o C original. Vamos lá. O paradigma da programação orientada a objeto, também chamado de POO, né, ou orientação a objeto, OO, é um modelo de desenvolvimento de software que organiza o código em objetos, certo? O que são objetos? Aí é um conceito muito importante para esse início. Objetos representam entidades do mundo real ou conceitos abstratos. Então a ideia da orientação a objeto é trazer para a programação alguma coisa mais lúdica. Então você se baseia em objetos que são a representação de entidades do mundo real. Então, o carro é uma classe, eu vou já explicar o conceito de classe, e a partir dessa classe se originam objetos, que é o carro em si, tá? Eu vou usar bastante esse exemplo e a gente vai trabalhar aqui nessa imagem. Cada objeto combina dados, os dados do objeto são chamados de atributos. Para quem já programa em C, os atributos são como se fossem as variáveis da classe. E comportamentos. Esses comportamentos são as funções, né? Tem até a aula passada do curso de C foi sobre função. Só que método são funções da classe, né, que funcionam dentro da classe, tá? Então, olha só, para poder explicar isso aí melhor, a gente tem uma classe método, né? Classe eu gosto de chamar a classe como se fosse um molde. Então, a partir desse molde, você vai criar objetos. Então, para você
ter um molde para generalizar um carro, ou seja, a partir desse molde eu possa criar vários carros, né? Na vida real seria o projeto do carro, né? Então você teria que ter o projeto do carro para poder criar várias cópias desse carro, de cores diferentes, potência de motor diferente, mas de todo modo eu tenho que ter um molde. Esse molde para nós da orientação a objeto é chamado de classe. Então, a classe, ela tem duas coisas importantes. Ela tem os atributos e tem os métodos, certo? Atributos são características, né? É como eu disse para vocês, como se fossem as variáveis aí. Então, se eu criar um carro a partir da classe carro, ele vai ter nome, motor, roda, o tipo de roda, né? De quantas... tamanho, né, em polegada, 18, eu não sei se é polegada, aro 18, aro 17, essas coisas. Cor, farol, né? E atributos são características de qualquer objeto criado a partir dessa classe. Põe na cabeça, a classe é um molde, certo? Só que esse objeto criado a partir desse molde, ele também vai combinar esses atributos com ações. Essas ações são chamadas de métodos. O que os métodos são? São ações que podem ser executadas a partir dos atributos da classe. Então o carro eu posso acelerar, frear, abastecer, isso são coisas que você faz com o carro, né? Então o carro tem essas ações. Atributos são características e métodos são ação. Então, por exemplo, aqui, ó, como a gente está falando no conceito básico, eu tenho aqui alguns objetos criados a partir da classe carro. Então eu criei um carro esportivo. O carro esportivo veio desse molde aqui. Se ele veio desse molde aqui, ele tem nome, motor, roda, cor e farol. Então olha só, o motor, o nome dele, carro esportivo, é o primeiro aqui, motor 2.0, roda 18, cor azul, farol LED. Então eu criei uma representação do mundo real a partir de um molde, que é uma classe, chamada carro, certo? Aí aqui eu tenho outro carro, chamei ele de carro popular, esse é o nome. Quais são os outros atributos dele? O nome é o primeiro, né? Inclusive está marcado aqui como principal. Motor 1.0, roda 14, cor vermelha, farol halogênio, né? Halogênio, nem conheço esse tipo de farol, viu, gente? Eu não sou especialista em carros, tá? Vamos lá. Então a gente tem dois conceitos principais, o conceito da classe, o conceito do objeto, né, e o conceito dos métodos. Vamos falar um pouco de cada um. Então a gente viu aqui, ó, que a classe é como se fosse um molde, um modelo, né, ou projeto. A partir da classe se criam objetos. Então aqui eu tenho mais outra vez retomado a ideia do carro como exemplo. Eu tenho uma classe aqui, né, que é para carros, e a partir dessa classe que tem os atributos tipo, cor, placa e número de portas, eu criei esses objetos aqui, ó. O objeto Porsche, tá vendo? Tem o atributo tipo, né? Então, cor dele branco, a placa dele tá aqui, número de portas 4. Foi criado outro objeto a partir dessa classe. Vejam que a classe é um molde que eu utilizo para criar um objeto, ó. Ferrari, vermelho, tal, e aí vai, né? Define o que o objeto sabe, atributo, e o que o objeto faz, né? Que são os métodos, as características e as ações, eu gosto de chamar assim. O objeto em si é uma instância de uma classe, é aquilo que você cria a partir de uma classe, tá? Note que nós estamos aqui na teoria, tá? Daqui a pouco a gente vai escrever um Hello World, e esses conceitos vão ficando cada vez mais claros ao longo das aulas, porque a gente vai precisar disso aí mais à frente, mas qualquer coisa eu remeto a esse vídeo aqui novamente. Então, cada objeto tem seus próprios dados. Claro que um objeto criado a partir de uma classe, ele vai ter esses atributos aqui que estão na classe. Mas os dados que são salvos dentro desses atributos vão variar de acordo com qual objeto. Você está vendo aqui, por exemplo, que o Porsche tem cor, placa diferente, né, a Ferrari, né, então você tem aqui essa característica. Certo. E o que é o método? O método é uma função que pertence a uma classe. Na prática, ela vai representar uma ação sobre o objeto. Então, ela define o comportamento de um objeto, ou seja, as ações que um objeto pode realizar. Certo? Então, eu tenho, vamos lá, retomando. Eu tenho a classe e a partir da classe eu tenho o objeto. O que é definido dentro de uma classe? Dentro de uma classe são definidos atributos e métodos. Atributos são características, métodos são os comportamentos, certo? Ó, enquanto, cadê o meu pincelzinho aqui, ó? Enquanto os atributos de uma classe representam as características de um objeto,
Exemplo, tipo, cor, placa, como a gente viu, né? Então, isso são características, são atributos. Os métodos representam as ações, né? Então, por exemplo, de uma pessoa andar, né? Falar, acelerar no caso de um carro, sacar dinheiro no exemplo de banco, de conta de banco, né? Então, esses são os métodos. Então, aqui o exemplo do carro mais uma vez, ó. Eu tenho o carro, né? Objeto carro do mundo real e seus métodos. Então, todos os métodos que são definidos na classe podem ser usados sobre o objeto criado a partir dessa classe. Então, se ele tem um método acelerar, então essa é uma ação que pode ser realizada sobre esse objeto. Frear, outra ação que pode ser realizada sobre esse objeto. Acender faróis, outra ação que pode ser realizada sobre esse objeto. Virar à direita, outra ação que pode ser realizada sobre esse objeto. Então você tem uma forma mais lúdica de escrever código. A partir do momento que você define uma classe com atributos e métodos, que você cria um objeto a partir dessa classe, você pode definir atributos, características desse objeto e definir ações que devem ser executadas sobre esses atributos, que são os métodos, certo? Isso aqui é o coração da orientação ao objeto. Outro conceito interessante da orientação ao objeto é o conceito de encapsulamento, né? Então, nem todos os atributos e métodos são acessíveis diretamente de quem está programando. Aqui eu já estou falando da parte direta de quem está codificando. Então, a ideia de encapsular é a ideia de esconder. Então, eu escondo alguns atributos e métodos, encapsulando eles, protegendo eles de acessos indevidos, né? Então, esconde os detalhes internos de implementação. Protege os dados de acessos indevidos usando modificadores de acesso. Então aqui já falando do código, eu posso usar public, private, protect, no caso da programação, para definir se esses métodos serão públicos, privados, protegidos, né? Tornando-os assim, métodos e atributos acessíveis, que eu posso acessar diretamente, invocá-los diretamente do objeto, e outros que são inacessíveis, que só são acessados dentro do código da classe lá dentro. Na hora que você executa, tem a previsão de o que deve ser feito com ele. Mas de fora você não consegue acessá-los. Isso dá uma proteção para que não haja nenhum tipo de acesso não autorizado, alguma coisa que vá corromper os dados. Então, na prática, ele serve para isso. Então, tem uma imagem aqui que mostra que eu vou ter atributos e métodos públicos e atributos e métodos priváveis. Os públicos, obviamente, são acessíveis, eu posso invocá-los em qualquer momento, e os privados não, né? Os privados geralmente são acessíveis diretamente do código que está dentro da classe. Tá? Na prática vai clarear melhor para vocês. Outro conceito muito interessante é o conceito de herança. E esse aqui é muito legal, cara. Então, uma classe pode herdar atributos e métodos de outra classe. Digamos que eu estou fazendo um projeto do meu sistema, e ainda voltando a falar de veículos, né? Eu crio uma classe chamada veículo e defino alguns atributos aqui para o veículo. Certo? E eu crio outra classe chamada bicicleta e outra chamada carro, certo? Se eu tivesse que criar todos os atributos e métodos repetidos em cada classe dessa, sabendo que bicicleta é um veículo e carro é um veículo, eu teria muito retrabalho. E a ideia do conceito de herança é promover o reuso de código, evitando assim um retrabalho. Então, digamos que eu tenha um veículo e eu tenho aqui dois métodos, o método movimentar e o método parar. Quando eu trabalho com o conceito de herança e defino que a classe bicicleta ela herda atributos e métodos da classe veículo, esses métodos movimentar e parar não são necessariamente escritos dentro da classe bicicleta. Eu posso usá-los na forma de herança. Então, esse movimentar e parar que ele está executando aqui dentro da classe bicicleta foram herdados da classe veículo, evitando o retrabalho. Imagina, se eu precisasse ter que... Eu fiz aqui uma classe geral, veículo, né, uma classe mais generalizada, e dentro defini o que é movimentar e parar. A bicicleta vai gerar objetos, né, dessa classe, mas eu teria que novamente definir os métodos movimentar e parar. Não, o conceito de herança serve para que eu não tenha que refazer isso. Eu herde, se for do mesmo jeito, né? Mesma coisa é o carro, ó, movimentar e parar que estão aqui são herdados da superclasse veículo, tá? Então, bicicleta e carro herdam isso. Por fim, né, mais um conceito, tem muitos conceitos da orientação a objeto que a gente vai falar ao longo desse curso, tá, gente? Então,
Vamos lá, com calma a gente vai vendo isso aí. O polimorfismo, né, sugere a utilização do mesmo nome para ações diferentes, certo? Então, o que tem aqui? Ó? Você tem que objetos de classe diferente podem ser tratados como objetos de uma mesma superclasse, né? Vem lá da herança, como vocês viram. O comportamento pode mudar dependendo do objeto específico. Então aqui eu tenho uma superclasse chamada quadrilátero e eu tenho aqui um método chamado calcular perímetro, certo? Observem que através de herança, esse calcular perímetro ele foi herdado por todas essas outras classes aqui, a classe quadrado, retângulo, trapézio e losango, certo? Herdaram aqui o processo de herança, né? Eles herdaram aqui. Só que é o seguinte, o polimorfismo traz para a orientação a objeto a ideia de usar o mesmo nome e ter comportamentos diferentes. Por exemplo, eu sei que o cálculo da área do quadrado é lado ao quadrado. Eu sei que o cálculo da área do retângulo é base vezes altura. Do trapézio e o losango são outras contas envolvidas. Então, usando o mesmo nome, daí polimorfismo, né, que é o mesmo nome usado várias vezes, eu posso dar comportamentos diferentes, certo? Para esse método herdado do quadrilátero, certo? A gente vai ver como é que isso aí funciona, tá? Bom, e chegamos aqui no nosso bom e velho Hello World, né? Então, a gente fez aqui uma teoria muito rápida, certo? Entendo, isso aí o professor de linguagem orientada a objeto, ele vai usar várias aulas para explicar isso aí. A gente bateu não é nem numa aula, a gente bateu em alguns minutos aí, tá? Então me perdoem se ficou alguma coisa em aberto aí, ao longo das aulas a gente vai vendo isso aí de forma mais prática e esses conceitos vão ficando mais fáceis de ser assimilados por vocês. Então aqui eu tenho um código em C++, o nosso bom e velho Hello World, né? Então assim como no C original, há necessidade de inclusão de uma biblioteca, e aqui eu digo, assim como no C puro, você inclui a biblioteca stand.io.h, aqui você sempre vai incluir a biblioteca IOStream, né? Sempre, nas nossas aulas, nós vamos usar sempre a biblioteca padrão de entrada e saída, que é a IOStream, certo? Aqui a gente tem o using namespace, né? Para poder abreviar a escrita de algumas linhas, já que quando eu incluo a biblioteca IOStream, eu estou incluindo funções de std nela, né? Então, para mim não ter que estar escrevendo std cout, por exemplo, né? std : cout, eu uso o namespace, é uma forma de abreviar, tá? Aqui a função do bloco principal main, né? Eu declarei ela como inteira, né? E se eu declarei ela como inteira, eu prevê um retorno, né? Então, isso aqui, tipo, tem uma aula de função em C, é a última aula do curso de linguagem C. Vão assistir lá, porque é muito legal até para esse curso aqui, porque o C, ele é o coração dele, é a função. Até a função main, que é onde começa o código C++, ele precisa de tipo, né? Se você declarar ela como void, você não carece de usar o return. Mas se você declarou ela como inteiro, você precisa dar um return para o sistema operacional saber que o sistema foi encerrado de maneira correta ou não. No caso, o 0 é o ok, terminou de maneira correta. Então eu tenho o objeto cout, que é de IOStream, que é acessível através de std, certo? Que eu não precisei colocar std antes, justamente por causa dessa linha. Ela me ajuda para que eu não tenha que estar colocando sempre std. O cout imprime em tela. Imprime em tela o quê? Hello World. Né? O código Hello World é isso. É imprimir Hello World em tela, né? Então eu tenho o que aqui, ó? Biblioteca principal, IOStream, com include. Eu tenho a inclusão do namespace para poder facilitar a minha escrita. O início da função inteira main, todo o código em C começa em main, pode botar isso aí na cabeça de vocês. O cout para imprimir em tela a mensagem e o return 0, né, que vai mandar esse 0 como retorno aqui para a função main, encerrando o programa, tá? Aqui, ó, aqui ao lado está explicado, ó. Então, include a IOStream, é uma diretiva do pré-processador, né? Inclui a biblioteca padrão de entrada e saída, input e output do C++. Mesma coisa do C, né? Então, inclui uma diretiva de pré-processador para poder dar acesso a determinadas funções. Aqui, no caso, é a biblioteca padrão de entrada e saída, que é acessível pelo std. Necessário usar comandos, ela é necessário para poder usar comandos como cout, né, para saída de texto no console, em tela, né? Cin, que a gente vai falar em aulas mais à frente, para poder dar entrada, né? O cout, para quem conhece C, é como se fosse o printf, e o cin é como se fosse o scanf, como se fosse, porque aqui é orientado a objeto. Então a gente tem aqui o using namespace std, né? Então o C++ organiza funções de objetos padrão dentro de um namespace chamado std. Essa linha não é obrigatória, mas quando você faz isso, você evita ter que escrever isso aqui, ó. Olha lá onde tem cout, eu teria que escrever assim, ó, std cout.
Então, para poder colocar só Cout, eu tenho que colocar essa linha que vai incluir automaticamente std em todos os objetos que eu for usar a partir da IOStream, que é a biblioteca padrão de entrada e saída. Então, isso significa que normalmente teríamos que escrever. Se eu coloquei namespace, não preciso, tá? Então, vamos fazer isso toda vez, cara. Toda vez. A não ser que você trabalhe com muita biblioteca aí, né? Tem gente também que defende que não deve usar isso aí, porque tem que ter acesso direto e tal. Mas no nosso caso, pelo menos nas aulas iniciais e muitas aulas, a gente vai sempre usar essa linha aí. Olha só. Int main é a função principal, né? O ponto de qualquer programa em C, C ou C++, né? É o ponto de entrada. Todo programa em C ou em C++ sempre vai começar na função main. Não interessa que tenha linhas antes ou linha depois, ele vai começar ali. Ele começa ali na função main. O tipo int significa que a função vai retornar um inteiro ao sistema operacional, já que o main é a função principal. Quando ela se encerra, o programa se encerra, né? Se eu declarei ela como inteiro, eu preciso colocar um return 0 no final, tá aqui, ó, para dizer que o programa terminou. Geralmente o valor 0 indica que terminou com sucesso. A linha Cout Hello World vai exibir o texto Hello World. Está faltando aqui terminar, né? Na tela, sem pular linha no final, né? Eu não botei um /n, eu vou falar disso em próximas aulas. O Cout significa console output, para quem sempre procurou saber o que significa Cout. Tem gente que chama de count, eu gosto de chamar de Cout, ó, significa console output, saída no console. O operador dois sinais de menor emendados redireciona o texto para o Cout. Então, na prática, esse objeto imprime em tela e eu estou enviando essa string através desse operador para o Cout. O Cout pega essa string e joga na tela. É assim que funciona, né? Direciona o texto para a saída. Return 0, né? Que é porque o main está na forma inteira, indica ao sistema operacional que o programa terminou com sucesso. Em C++, retornar 0 em main significa ok, sem erros, né? Vamos lá, para concluir a aula, vamos rodar o nosso Hello World aqui direto na console. Então eu tenho ele aqui, ó, helloworld.cpp, olha lá. Nós vamos usar o compilador G++, tá? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo curto aí de como é que instala o compilador e tal. Eu gosto de trabalhar aqui. Também tem um compilador online, eu vou deixar aqui embaixo o link para quem não quiser instalar nada e quiser usar o compilador direto do navegador, filé. Mas eu gosto de trabalhar direto na linha de comando, até porque o meu canal incentiva o uso de Linux, né, em linha de comando. Então, vi helloworld.cpp, o código está escrito aqui, o exato mesmo código, biblioteca padrão, o namespace, o início da função main, imprimindo a mensagem hello world, terminando a função main. Certo? Toda função começa com chaves, termina com chaves, né? Mas ela, na verdade, só se encerra quando encontra o return, porque ela é do tipo inteiro. Código perfeito, certo? Saio salvando e vou usar o G++, né? Para quem está vendo o curso de linguagem C, lá eu uso o GCC, né? Aqui é o G++ para compilar códigos C++, C++, né? Esse PP é disso, tá? C++. Então, -O, eu quero gerar um arquivo chamado Hello World, a partir do fonte helloworld.cpp. Então, compile, gerando a saída o arquivo Hello World sem extensão, né? Já que em Linux você não precisa trabalhar com extensão. Se for o Windows, ele vai gerar exe, né? O Linux não tem extensão para o arquivo executável. A partir do fonte helloworld.cpp. Dou Enter, compilou sem erros, né? Eu gosto sempre de dizer isso para vocês. Linux é um sistema calado, se não deu nada, deu certo. Se não apareceu nada, deu certo. /Hello World, ele aparece aqui, ó, Hello World, né, como eu disse, não quebra a linha, né, fica na mesma linha, e depois volta o prompt de comando. Se eu quiser resolver isso, professor, vou mostrar aqui rapidamente, vou entrar com o VI aqui, é só colocar aqui depois do Hello World, um /n, né, esse operador /n quebra uma linha, e se eu compilar agora, ó, compilei, e executar, aí eu vou executar, ele vai escrever Hello World e quebrar uma linha. A próxima aula certamente será sobre esses caracteres aí e operadores. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vimos aí a introdução da linguagem C++, começamos com a teoria aí, o paradigma da orientação a objeto, né? Definimos classe, método, herança, objeto, tudo isso foi explicado aí, eu sei que muito brevemente, mas vocês podem procurar cursos mais a fundo sobre esses conceitos,
E a gente ainda teve uma partezinha prática aí, fizemos o nosso bom e velho Hello World em C++, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vem mais aí pela frente e a gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera! Um abraço, até a próxima!